Pode começar. Olá, pessoal! Hoje estamos de volta com mais um podcast. E o tema, ditadura. Dentro do nosso quadro, Agulha Sonora. Hoje estamos trazendo o músico sambista Baba Lorixá, Colibri Brasil, que vai falar um pouco da sua trajetória e da ditadura, que durou de 1964 a 1985, levantando a resistência dos músicos que fizeram parte desse momento que até hoje espalha sequelas. E os músicos que ainda hoje estão na resistência, lutando contra o sistema. Colibri, bem-vindo ao nosso podcast e queria que você falasse um pouco da sua carreira e também da ditadura, que trouxe grandes letristas que até hoje fazem parte e motiva a música brasileira. É um prazer estar aqui com você, né, nesse podcast e falando de uma parte obscura da nossa história, que foi a ditadura militar. Eu peguei o final da ditadura, né? Eu peguei ali já acabando o movimento das diretas já, e a gente escutava muito relatos sobre aquilo que foi proibido, aquilo que foi censurado, aquilo que tentaram apagar da nossa história, todo o sofrimento, mas também a resistência desse povo que perdurou até hoje. Como os grandes músicos, né? A gente trouxe até uns vinis para apresentar Chico Buarque, né? Que no tempo fez a ópera do Malandro, Ópera do né? Malandro. Com a música Cálice, que foi uma música muito forte, onde ele foi expulso do país, né? Esse disco é um disco muito forte, a ópera do Malandro, onde mostra, representa bem a ditadura e os homens que lutavam contra ela. Também de Chico a gente pode citar Apesar de Você. Tem muita coisa de Chico que ele vai dar aquela alfinetada de uma forma bem sutil no sistema, né, da repressão que eles estavam vivendo naquela época. Mas a gente não pode esquecer também de Aldir Blanc, né, compositores como Aldir Blanc. A gente não pode deixar de citar Noca da Portela, que foi proibido em 74 de cantar um samba que era Terra dos 100. Dos 100, porque ele estava dando aquela alfinetada na ditadura militar. E a gente sabe que a ditadura ela foi ferrenha com a questão do samba, a questão dos cultos de matrizes africanas. Se a gente for começar a citar, o próprio Jorge Aragão fala que daquela resistência que houve naquela época. Porque o primeiro samba foi gravado em 1920, né? Pelo telefone, de Doca. E daí por diante a coisa começou, quando entra a ditadura, eles começam a fazer aquele processo de apagar a questão da musicalidade brasileira, daquilo que é cultura brasileira, daquilo que era samba, daquilo que era música de negro, e apagar também a questão da força, né, do povo negro que foi que construiu esse país. Verdade. Temos também Elza Soares. Elza Soares, sim, também negra Elza. da resistência, né? Mulher, que também levantou essa bandeira e fez história em nosso país, né? Até hoje, né? Com as músicas, ainda motiva grandes sambistas, né? Sim. Do nosso país. Ela é um ícone, né? Esses cantores aí são ícones pra gente, ícones que vieram mostrar, né, nos colocar assim. Primeiro, quando me apresentaram o Chico Buarque, eu fiquei assim, adolescente, eu comecei a conhecer Chico, e quando comecei a escutar a história de Chico, a história de Caetano, a história de Gil, a história daquele povo que foi reprimido na época da ditadura, isso é muito ferrenho. A musicalidade, a gente está falando de ícones, mas a gente pode falar também de uma questão que é dentro de Pernambuco,
Dentro de Pernambuco foi criado o afoxé e ele foi para a rua em 1970, porque não podia fazer culto afro, mas que a ditadura proibia fazer culto e começou a ideia que o afoxé fosse para a rua, que era carnaval, e ali carnaval, não, deixa, carnaval deixa. Só que o culto foi introduzido na rua. Isso quem começou foi o afoxé de Pai Raminho de Oxóssi, que foi falecido, patrimônio vivo de Pernambuco, que faleceu, acho que o ano passado, ano retrasado, não lembro. Mas o Tata Raminho foi ele que colocou o afoxé para a rua. Hoje a gente tem Alafinhoió, a gente tem vários outros afoxés, mas isso foi uma forma de lutar contra a repressão daquela época. Lutar e também as músicas escritas, né? Que ela tinha que ser escritas com sabedoria para driblar a ditadura, né? Sair ali as palavras ocultas. Exato. Justamente algo que não acontece mais hoje, as boas letras, né? Quando o Chico fala, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Mas ele fala lá na frente que a gente vai ver ainda você correr e querer pedir perdão. Você que inventou o pecado, vai ter que inventar o perdão. Vai ter que inventar o perdão. Ainda hoje, a gente vê, né? Esses músicos ainda são caçados. Falar que não são, né? Tanto Caetano como Chico Buarque, né? Que foram um grupo de músicos que passaram por todo esse mal no nosso país, né? E agora ainda estão na resistência, ainda querendo sobreviver que eu acho que ao sistema. De todos esses... muitos foram exilados, a gente vai olhando Caetano, Belchior, foi muita gente, como dizem, muita gente sumiu assim, do nada. Muita gente, muitos produtores, muitos agentes culturais. Eu acho que a gente na ditadura, a gente não durava muito tempo. Um deles foi o Geraldo Vandré, né? Que passou por uma tortura, né? Dentro de uma lata. E é um hino da época. Com fezes até o pescoço, né? Porque as músicas dele são bem fortes, né? Quando ele fala daquela música, para não dizer que não falei das flores, tá aqui ela. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Ele está mostrando ali que o povo está indo para a rua e quer a volta da democracia e que quer que aquele regime ditatorial acabe e que o povo na rua, o povo, ele tem uma força e quando se junta pelo bem comum, que era o fim da ditadura, o fim daquela repressão, que muita gente, inclusive hoje, ainda fala em volta de ditadura. É um absurdo isso. Fala porque não ouve, não soube o que foi, não sabe o que foi que as pessoas passaram, as pessoas que morreram, as pessoas que eram censuradas, a própria imprensa era censurada, não podia fazer nada se não tivesse o crivo de alguém das Forças Armadas. E quando saía do crivo, a gente está falando de música, mas a gente pode citar muita coisa. Desi Gonçalves fala que ela foi proibida de um bocado de coisa na época da ditadura, que não podia nem se apresentar em teatro. Se a gente for falar, eu acho que houve muita perseguição política, mas a questão artística, que a gente consegue pegar a questão política e, como você falou, e contornando e mostrando ali de uma forma sutil, metafórica, como é e como a gente pode reagir a essa ditadura. A música fala muito. A ditadura ela deu a entender que eles caíram mais em cima da cultura, né? Da história do povo brasileiro, da verdadeira história, né? De onde a gente veio, né? Eles lutaram para acabar com isso, né? Com toda a cultura, com toda a nossa história, né? Isso. E toda a questão política. A questão política. E como a maioria dos artistas, os grandes artistas, todos eram politizados, militavam em partidos de esquerda. E isso foi uma forma de fortalecer o movimento, porque tu imagina, tu compõe uma música ou tu vai fazer uma peça e tu não pode mostrar porque a censura diz, não pode mostrar isso aí não, isso aí tá errado.
são contra os valores deles, né? Não os nossos. Aí onde tem que começar o drible, né? Fazer as músicas com as palavras ocultas para... Eu acho muito importante um podcast que fala da ditadura militar para conscientizar os mais novos que não viveram isso. E espero que nunca vejam. Eu acho que a gente está numa evolução muito grande do nosso país para a gente poder retroceder a um erro, uma sombra que rege o nosso país. Estamos num momento que a gente está avançando. Apesar de sermos novos, país novo, né? Mas a gente está avançando, a gente está avançando. A evolução, a gente tem que passar por coisa ruim. Você tem que aprender com os erros, né? Quando a gente é sábio, a gente aprende com os erros dos outros, né? Quando a gente é inteligente, a gente aprende com os nossos. Essa foi a questão do Brasil. E você vê que esses músicos, todos eles, Chico Buarque, Caetano, eles tiveram a influência do terreiro, né? As músicas do terreiro. O próprio terreiro, como ele se organizava nessas épocas para poder cantar suas músicas, fazer seus cultos? Vamos lá. Eu vou falar de uma rama que é minha rama também, que é lá do sítio Paiadão, lá. E que, na época da ditadura, eles iam destruir tudo, eles iam entrar no terreiro, quebrar ibás, ibás que eu falo são objetos sagrados. E o que foi que aconteceu? Se você não visitou, se vocês não conhecem o sítio Paiadão, vão conhecer. Existe uma árvore sagrada lá, que é um iruco, né, que é uma gameleira, que na época da ditadura militar, eles tiveram que esconder os ibás sagrados dentro da árvore, para não quebrarem aquilo que era sagrado para eles e não destruírem. Aí o que foi que aconteceu? A árvore fechou com todos os ibás dentro. Isso é uma forma de resistência, hoje é sagrado. Tentaram tocar fogo nesse recente, tentaram tocar fogo. Houve um incêndio nessa árvore sagrada, uma árvore centenária. E não tinha como se reunir. E não tinha como se reunir de jeito nenhum, porque se não queria samba. Tem um samba que fala que, inclusive, do primeiro samba, pelo telefone, o chefe da polícia mandou avisar que na Carioca tem uma roleta para se rezar. E também um samba que fala assim: delegado Chico Palha, sem alma e sem coração, não quer samba nem curimba nessa jurisdição. Ele não prendia, só batia. Ele não prendia. E isso era um retrato relato, né? daquilo que se vivia. Uma denúncia. Né? Você não podia cultuar a gente. Hoje a gente tem um país laico. Naquela época não existia país laico. Era o país que eles queriam que fosse, com a religião que eles quisessem colocar. Né? E nunca iam colocar uma religião de preto. Não vai colocar religião. Eles tentaram apagar o preto da história até hoje e não conseguem. O samba sempre foi taxado como som de preto favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. É pior que o funk. Você vê, o samba ele sai daquela esfera que ficava ali na frente do terreiro, começa a atingir as classes, os ícones começam a cantar isso para o povo. Né? O movimento Tropicália também muito forte isso aí. Gal Costa, que tem grande influência, né? Tem a música aqui Divino Maravilhoso também. Maravilhoso. Uma música, ela também foi caçada pela ditadura. Né? E da resistência, né? Porque uma mulher dos anos 60 olha, veja, fazer uma música dessa, lutar contra o sistema, complicadíssimo. Um sistema ditatorial, machista, certo? Que não dava espaço para as mulheres. Não dava espaço para... Meu amigo, o povo que se declarasse LGBTQIPNA+, que é hoje, naquela época, amigo, primeiro era tiração de onda, se tirava onda, porque não, eu estou tirando onda com o negro, eu não sou racista. Estou tirando onda com a mulher, não sou machista. Né? Aí, isso estou tirando onda com o homossexual, mas eu não sou homofóbico. Veja, tirar onda de qualquer forma é uma coisa meio complicada para qualquer área. Né?
Mas veja, a pessoa que é preconceituosa, racista, o racismo, ele mata, ele bate. O feminismo, ele bate, ele mata. A homofobia, ele bate, ela mata. Então, isso é coisa para a gente colocar, deixar nesse passado negro e guardar lá naquele baú, enterrar bem longe. Bem longe. Porque hoje, como a gente diz, vivemos um outro momento longe da ditadura, mas a gente ainda tem uns Tem resquiciozinhos. as cicatrizes ainda, E né? tem que se livrar dessas coisas. Pessoas ainda com o mesmo pensamento ainda Sim. da ditadura, né? Que ainda atrasa E, o nosso tempo, né? e pensamentos de algumas pessoas que acham que aquela cor, aquela época foi a melhor época, porque não tinha. Eu não sei como é que um aposentado pode reclamar de um governo, porque e reclama porque está pagando imposto, se o imposto serve para pagar o aposentado. É complicado isso. É a falta do estudo, né? Que sempre foi podada também. Sim, a questão de estudo, para ir para uma universidade, hoje a gente consegue ir. Né? Hoje a gente consegue ir. É isso. Hoje vamos finalizando mais um podcast. Convidado de hoje, Colibri Brasil. E muito obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço por estar aqui com vocês e espero que seja a primeira de muitas. Valeu!